eu gostaria de dizer que a minha fala ela vai ter 3 momentos também, né, onde eu procurei sistematizar a minha reflexão. No primeiro momento, introduzindo essa concepção da minha discussão e onde eu situo essa compreensão de escola. E por que isso? Porque é nesse espaço que os meus alunos fazem a sua prática pedagógica, as suas práticas pedagógicas, e eu preciso entender que escola é essa, de onde eles falam, e os professores que os recebem também, né, falam e dizem e pensam a respeito dessa escola. Mas eu também preciso entender como que essa escola é concebida pelo paradigma que aí nós estamos vivendo social, né? E aí eu já parto de um pressuposto de afirmar, não uma tese, porque isso aí não é a minha pretensão, mas uma proposição provocativa de que existe um descompasso entre a escola, né, e essa sociedade em que nós estamos imersos, né? Isso porque eu penso que a gente ainda tem uma escola acampada, né, numa modernidade, e uma sociedade, né, que está acampada numa pós-modernidade ou em qualquer movimento ou paradigma que queremos chamar ou denominar para isso, né? Bem, posto isso, eu, num segundo momento, vou estar falando da escola como um espaço de formação e suas implicações educativas. E aí, nesse momento, eu vou estar falando da escola que eu penso, acredito e defendo. E aí vou estar tentando dialogar como que nós podemos trabalhar essas concepções dentro da sala de aula, na formação de professores, na preparação desses professores para chegarem a essas escolas, pelo menos, preparados para entendê-la enquanto uma forma que tem uma funcionalidade numa estrutura social que, numa relação espaço e tempo, vai gerar processos que precisam ser decifrados por esses profissionais que são preparados por nós. E, no terceiro e último momento da minha reflexão, eu vou estar trabalhando, então, se eu estou formando esses professores para estarem atuando ou para atuarem nessa escola, que formação devo eu primar para esses futuros professores? E quais saberes serão necessários para que eles possam enfrentar esse desafio que eles vão encontrar, né, nesse espaço, nessa instância, que eu julgo ser um espaço em construção. Portanto, preparando-os para uma compreensão de que nesse espaço nós não devemos compreendê-lo somente como um espaço já instituído com todas as informações possíveis já estabelecidas e que nós estamos ali somente para reproduzi-las, né? Entendendo que nós podemos, sim, também construir, instituir nessa instância e nesse espaço outros conhecimentos, né, que nascem das nossas descobertas, dos nossos interesses, das nossas curiosidades e que possam vir a fazer parte da nossa prática e serem legitimados por ela e validados por ela. Bem, posto isso, então, eu preparei um texto, a minha reflexão, para ser bastante objetivo, eu vou trabalhando e me direcionando a partir das proposições que eu fui tecendo para esse momento. Bem, eu tenho 2 questões norteadoras que vão delinear a minha discussão. A primeira, como já adiantei no primeiro momento da sistematização das minhas ideias, é exatamente identificar a escola como espaço de formação e suas implicações educativas. A segunda,
compreender o professor e os saberes que servem de base à sua prática pedagógica. Eu parto da premissa de que não é possível abordar o ato de educar e de aprender dissociados de um compromisso político, social e formativo. Isso porque, no âmbito da escola básica, esses atos, eles precisam estar sendo trabalhados de forma associada a esses compromissos, porque essa existência de um espaço enquanto um espaço singular de socialização foi se afirmando progressivamente, sobretudo a partir do século XVIII, como um contexto tão incontornável quanto inevitável no mundo e na sociedade, ou nas sociedades em que vivemos. Ora, por isso, só é possível, na minha compreensão, compreender esses atos, compreendendo que a escola não é nenhuma organização dissociada de um tempo e de um espaço históricos específicos, nem constitui tampouco uma organização que possa ser abordada em função de uma abordagem ingênua acerca de sua natureza educativa e das finalidades políticas, sociais, culturais e educativas que persegue. Importa, então, nesse sentido, reconhecer que o processo de escolarização das sociedades ocidentais não aconteceu nem ao acaso e nem por acaso. Nessa direção, é o reconhecimento de que a reflexão em torno do ato de educar e do ato de aprender nas escolas não poderá ser dissociada das particularidades que permitem configurar esses contextos educativos como contextos incontornáveis na sociedade em que vivemos, que constitui o pressuposto nuclear que anima essa análise reflexiva que eu estou a construir no momento. Bem, em nome da apropriação de todo um patrimônio entendido como esse patrimônio educativo que a escola tem a responsabilidade, através do trabalho do docente, dos nossos alunos, terem acesso a ele, em nome desse patrimônio, que eu entendo como um conjunto de informações, instrumentos, procedimentos, atitudes e valores a partilhar, que se legitima o papel da escola e, por consequentemente, se justifica que os atos de educar e aprender sejam abordados em função das exigências e dos desafios subjacentes à assunção de tal compromisso. Um compromisso que, por interpretações distintas e até contraditórias acerca do modo de concretizar esses atos, nos conduz a defrontar concepções diferentes e diversas, quer acerca do que se entende por educar, quer acerca do que nós entendemos por aprender. Ora, posto essas falas iniciais, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: como entender a escola como espaço de formação e quais são as suas implicações educativas? Essa é a primeira questão, então, que eu me levanto e que eu me proponho a dar conta dela. A afirmação política e social da escola, ela
com certeza, não admite leituras casuísticas. E eu diria, além disso, também não admite leituras descontextualizadas. Nessa direção, né, descontextualizadas da realidade, né, em que estamos imersos, em que a escola se situa, né, onde todo o contexto onde acontece as práticas pedagógicas, as atuações dos nossos professores, né? Nesse sentido, e até porque, para além de qualquer razão enunciada, há que se valorizar dois tipos de fatores invariantes, que, pese as singularidades das situações e das conjunturas históricas em presença, contribui para que possamos compreender melhor a escola como uma organização educativa que não poderá deixar de ser abordada como uma organização subordinada a compromissos de natureza política e cultural que, de algum modo, a transcendem e que, por isso, não poderão ser ignoradas ou iludidos quando a abordamos como instituição educativa. Quer o papel do Estado na construção de sistemas educativos e na educação, né, adotando medidas políticas tendentes a valorizar o papel da escola como espaço de formação, né, quer também a dimensão transnacional do movimento que sustenta e confirma tais decisões, são os fatores invariantes que vão confirmar o fato da emergência da escola não poder ser entendida como um acontecimento aleatório ou despido de qualquer, eu diria, ação organizada, né? E entendendo a ação organizada como um conceito gramsciano, né, de política. Toda ação organizada, ela é política. E, portanto, a intenção política sobre ou por detrás de todas essas ações. Tomás Tadeu da Silva, ele considera a escola como a instituição que melhor corpora o projeto de modernidade. E ele, né, vai nos apontar isso porque acredita que, para além de ser modelada pelos desígnios e os valores que inspiraram tal projeto, competiu-lhe igualmente difundi-lo e, deste modo, contribuir para a aceitação e a naturalização social de tais desígnios e de tais valores. O acesso ao conhecimento seria, assim, um dos fatores mais decisivos da reforma que o projeto Modernidade anunciava. Isso conforme o seu olhar, né? Por outro lado, é diante de um cenário dessa natureza que nós queremos abordar essas questões para chegar aonde nós pretendemos, né? Ao dialogar ou tentar compreender o que Vincent, Laire, Tim denomina forma escolar, o modelo educativo do qual se pretende caracterizar o modo de socialização dominante que as escolas pretendem promover, um modelo que esses autores definem em função da valorização e universalização de um espaço educativo específico e fechado, que por isso tende a manter uma relação insular face aos restantes espaços sociais em função do que os construímos e afirmamos enquanto pessoas. B, da valorização de uma concepção de aprendizagem que entende o ver fazer e o ouvir como condições suficientes para se aprender, né? E que entendemos que, para além dessa aprendizagem, desta prática, mais importante ainda seria o conjunto de informações que essa prática comporta.
e que muitas das vezes, dentro da concepção do projeto de modernidade, né, nós não assistimos lá na prática, no chão da escola, ao observarmos os trabalhos, né, dos nossos colegas, dos nossos estagiários, dos nossos alunos, né? C, a organização criteriosa do espaço e da racionalização minuciosa do tempo e do trabalho que a escola sentada nesse modelo também impõe. E D, da importância atribuída ao método e às regras no âmbito do processo de transmissão do saber, os quais visam não só assegurar as aprendizagens dos alunos e professores, como promover igualmente e por esta via a conformidade social através das organizações deliberadas de uma relação de subordinação, quer dos alunos, quer também dos professores, né? Aqui, há normas de caráter extremamente impessoal. Bem, a escola que nós acreditamos e a escola que nós também defendemos é uma escola, né, crítica e democrática. A escola crítica e democrática, né, ela, sobretudo, me remete, de uma certa forma, a pontuar esse descompasso existente entre o que aqui eu estou chamando de modernidade, pós-modernidade, entendendo a pós-modernidade como a continuidade da modernidade, ou uma modernidade tardia, né? Mas poderia ser chamado, denominado de qualquer outra forma que você entenda ou que você acha mais coerente ou qualificado. Essa concepção de escola, nesse paradigma pós-moderno, pode ser compreendido em duas vertentes. Uma vertente que nós poderíamos denominar de acrítica e uma vertente que nós poderíamos denominar de crítica. A vertente acrítica, por sua vez, ela vai apresentar duas dimensões. A dimensão conservadora, onde aí nós podemos situar dois grandes debates, como o fim da história e a sociedade pós-industrial, né? E a outra dimensão da vertente acrítica seria a dimensão lúdica, onde aí nós poderíamos situar o debate em torno da efemeridade, do espetáculo, do lúdico, né? E, sobretudo, da aparência. A vertente crítica seria, na nossa compreensão, uma apresentação da escola como uma concepção, né, teórica que prioriza a análise da produção social e histórica das diferenças e também a desigualdade com a intenção totalizadora. Nesse sentido, apresentando essas definições, eu passo para a afirmação de que a escola que nós acreditamos, né, e que nós pensamos, né, e defendemos, é uma escola crítica e democrática que pensa, antes de tudo, a pós-modernidade como uma etapa da modernidade, um projeto de modernidade inacabado e que tem como objetivo a formação de cidadãos críticos, reflexivos e, sobretudo, comprometido com a transformação social. Uma escola crítica e democrática, formadora de cidadania, na minha concepção, possui dois objetivos primordiais. O primeiro objetivo seria contribuir no plano público para o desenvolvimento de uma cultura do discurso crítico sobre a realidade concreta. O segundo objetivo seria socializar os valores e as práticas da democracia nos âmbitos institucionais, cotidianos, que facilitem a participação ativa e crítica e também
as experiências de organização. Nesse sentido, a escola crítica e democrática situa o saber do professor na interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua natureza social e individual como um todo. Essas constatações, elas são apoiadas por praticamente todos os estudos que se debruçaram sobre essas questões nos últimos anos. Ora, a formação cidadã requer o fortalecimento dos espaços e das práticas democráticas, incluindo a participação dos eventos e dos diversos atores vividos, né, ou que vivenciam esses eventos, nas tomadas de decisões, e o fortalecimento, sobretudo, da autonomia, porque nós vamos dar prioridade, de uma certa forma, à reconstrução da esfera pública e definir um papel ativo da instituição escolar em sua consolidação. Isso vai supor uma nova proposição dos vínculos e das articulações com o contexto institucional e social imediato. Nesse sentido, eu paro e penso, se nós defendemos uma escola crítica, democrática, de acesso a todos, né, de qualidade, que forma cidadãos críticos e reflexivos, eu me pergunto, que tipos de saberes eu preciso trabalhar na disciplina Pesquisa e Prática de Ensino com esses futuros professores de sociologia, para que eles cheguem a essa escola pelo menos preparados para, num primeiro momento, desnaturalizar tudo que ele vai enxergar, estranhar tudo que ele vai vivenciar, né? E aí, como que esses saberes possam vir servir a esses profissionais para o exercício de uma prática pedagógica comprometida com essa transformação. Ao buscar compreender, né, quais saberes que servem de base ao ofício do professor de sociologia na escola básica que pensamos e defendemos, identificamos que se trata, primeiro, de um saber social e um saber relacionado. Ele é social porque ele está assentado num determinado contexto, numa determinada sociedade, ele tem uma origem compósita, plural, de origens, né, de diversos, eu diria, universos, conteúdos, né? Daí a importância de um trabalho sempre interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, como queiramos, né? E ele é também um saber relacionado porque, como a professora Zaya hoje nos falou na sua palestra, o saber do professor está relacionado à sua pessoa, à identidade do profissional em que se traduz, né? A forma dele pensar, a história de vida desse sujeito, né? Quem é esse sujeito e, portanto, ele também é relacionado, porque ele vai estar trabalhando com outros sujeitos e aí ele também vai relacionar, né, esses saberes, esses conteúdos com os seus alunos, com os seus pares, com os seus gestores. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que o saber
que o professor domina e possui, ele pode ser caracterizado em duas funções conceituais que eu julgo serem fundamentais. Primeiramente, visa relacionar organicamente o saber da pessoa do professor de sociologia ao seu trabalho, àquilo que ele é e faz. Mas veja bem, também àquilo que ele foi e fez. Né? Nesse sentido, o que a gente pode entender a fim de evitar exatamente os desvios em direção a concepções que não levem em conta sua incorporação num processo de trabalho, dando ênfase à socialização na profissão docente e ao domínio contextualizado da atividade de ensinar, o professor precisa estar atento a essas proposições. Segundamente, eu diria, que indica que o saber do professor de sociologia traz em si mesmo as marcas de seu trabalho, que ele não é somente utilizado como um meio no trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo trabalho. Essa é uma resposta ao que as pesquisas canadenses nos colocam como a possibilidade de estarmos atentos aos dois grandes vícios, que são o mentalismo e o sociologismo. Porque isso é exatamente a interlocução que eu construo com as pesquisas canadenses de entender como burlar o sociologismo no exercício da prática docente, na formação de professores de sociologia da escola básica. Por outro lado, a diversidade do saber desse professor de sociologia da escola básica é muito rica. Para sistematizarmos de forma mais clara, adequada e coerente, eu poderia destacar 3 aspectos que eu julgo serem significativos. Primeiro, o saber desses professores, ele é plural, e já havia pontuado antes, porque vem de suas experiências, do filho que foi, do esposo que foi, do namorado que foi, do aprendizado que teve nas suas séries iniciais, da formação inicial que ele teve, enfim. Existe aí uma pluralidade de fontes que originam esse saber. Ele é compósito porque ele é composto de todas essas fontes diversas. Ele é proveniente dessas diferentes fontes. Segundo, que a diversidade desse saber, desses professores de sociologia da escola básica, permite assinalar a natureza social desse mesmo saber. E terceiro, os saberes desses professores dizem respeito às suas relações sociais com e aos juízos cognitivos que expressam. Juízos esses que também são sociais. O saber dos professores também, ele é temporal. E quando nós falamos que os saberes dos professores é temporal, nós estamos, mais uma vez, tentando dizer que o saber do professor é adquirido na sua experiência, na sua trajetória profissional, ou seja, o professor aprende ensinando. Isso é Paulo Freire e também foi dito hoje aqui, anteriormente à nossa fala. Então, nós,
na nossa trajetória profissional, vamos aprendendo o ofício de ensinar, porque esse saber deste professor é temporalizado. Trazendo a questão da interação para a discussão proposicionada, a ideia do trabalho desse professor de sociologia interativo, ou seja, um trabalho onde o professor se relaciona com o seu objeto de trabalho, fundamentalmente através da interação humana, caracteriza o saber do professor como um saber relacionado, um saber humano a respeito de ser humano, ou seja, saberes humanos a respeito de seres humanos. Nesse sentido, o professor, de sociologia é um sujeito do conhecimento e possui saberes específicos ao seu ofício. Daí porque muitas das vezes eu fico bastante chateado na academia, porque quando nós prestamos os nossos concursos para chegarmos à universidade, nós temos, no ato de nossas inscrições, critérios seletivos que eliminam muitos sujeitos da seleção, que são graduações específicas, mestrados e doutorados em áreas específicas. Mas depois, quando entramos na academia, por uma questão também de ação organizadas nos departamentos, nós temos professores de educação física querendo trabalhar com formação de professor de sociologia, nós temos professor de cinema querendo trabalhar com professores. Eu não tenho nada contra a respeito disso, mas eu defendo a ideia de que os professores precisam ser detentores de saberes específicos para o exercício do seu trabalho frente à formação de professores. E um desses saberes são os saberes disciplinares e os saberes curriculares. Os saberes disciplinares são os saberes que contemplam os saberes dos patrimônios culturais da sociedade em que nós estamos imersos, que são decodificados através das disciplinas, dos cursos específicos que formam o sujeito em suas licenciaturas. E o professor formador desses futuros professores precisam ter passado por esse processo de formação. Nesse sentido, eu diria, eu já estou caminhando para o meu desfecho, a educação superior, ela tem uma relevância própria, porque o desafio da construção de conhecimento se realiza com a proeminência maior nela, porque é nela que se dá essa formação inicial. E é nela que esses futuros profissionais iniciam as suas primeiras aproximações com esses conhecimentos. Entende-se, então, que o debate sobre essa temática, saberes docentes e formação do profissional professor de sociologia da escola básica, ainda está somente no início do seu processo de construção. As instituições formadoras desses profissionais necessitam dimensionar algumas questões, e é fato que pelo menos 3 questões eu levanto aqui para podermos discutir, que me parecem emergentes. Primeiro, é fundamental que se defina por parte das instituições formadoras de professores de sociologia da escola básica a identidade do curso de formação desses professores e sua vinculação institucional. Segundo, é imprescindível compreender a articulação e a elaboração de proposições do curso de licenciatura em Ciências Sociais à formação pedagógica que desenha o currículo desses cursos acadêmicos. Porque o que a gente assiste, o professor Cláudio
ele trouxe esse também pitaco, que é, muitas das vezes, uma supervalorização da parte específica dessa formação e uma desvalorização da formação pedagógica. E isso é presente o tempo inteiro nas instituições formadoras desses profissionais. Terceiro, não menos importante que as questões anteriores, é relevante salientar a necessidade das instituições formadoras em programas de educação continuada buscar ampliar a relação dessas instituições de formação de professores com as escolas de educação básica, na perspectiva de promover a formação em serviço dos professores que já atuam nos diferentes estabelecimentos de ensino. Essas múltiplas articulações entre prática docente e saberes fazem dos professores de sociologia da escola básica um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, da sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a sua prática pedagógica em sala de aula. O problema do distanciamento entre os saberes científicos praticados e produzidos pela academia e aqueles praticados e produzidos pelo professor de sociologia da escola básica, ao meu ver, parece residir no modo como os professores e os acadêmicos mantêm relação com esses saberes. É histórico, nós sabemos, as desarticulações, né, dos saberes docentes, os da experiência, os científicos e os pedagógicos, na formação de professores. Esses, salvo algumas exceções, são sempre trabalhados como blocos distintos e desarticulados, uns sobrepondo-se aos outros em decorrência do próprio status e poder que adquirem na própria academia. Diante dos desafios sociais em que esses avanços científicos e tecnológicos já não são mais privilégios de um país, mas de toda uma massa populacional impulsionada pela globalização, levando em consideração também as mudanças e transformações rápidas que atingem todas as áreas da nossa vida, a concepção de professor de sociologia da escola básica como pesquisador, reflexivo, crítico e transformador ganha uma certa urgência enquanto proposta de formação, visto que todo esse movimento atinge especialmente os modos de produção e a aquisição de conhecimento, os modos como esses profissionais desenvolvem suas habilidades e competência. Em suma, a sociedade vem mudando vertiginosamente e a escola e a universidade precisam estar preparadas para acompanhar, enfrentar, superar esses desafios. Finalizando, eu diria que, para que essa escola básica que nós buscamos e defendemos cumpra a sua função social de socializar saberes e produzir conhecimento, os professores de sociologia precisam estar em processo constante de aperfeiçoamento, construindo a gestão do ensino e da aprendizagem com o debate, a mediação, a intervenção crítica, visando uma escola aberta, democrática, mediadora de aprendizagem. Pensar as ciências sociais, né? Pensar a sociologia, sobretudo, enquanto disciplina da escola básica, frente à reflexão, ora apresentada, é pensar, de uma certa forma, uma nova formação profissional, né? E, nesse sentido, eu acho que essa nova formação deverá ser respaldada num saber que é plural, que é integrador e não fragmentado, que é formado por diversos saberes e que são provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana. Muito obrigado.